Então, hoje, nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as neoplasias do sistema nervoso central. Então, um resumo breve, a gente vai discorrer um pouquinho sobre epidemiologia, os principais sinais e sintomas, os famosos red flags, que são os sinais que vão acender uma luz de alerta para a gente, quando que a gente tem que investigar mais a fundo as queixas desse paciente. E para a gente, como a gente faz parte de terapia intensiva, como que a gente vai abordar, fazer a abordagem inicial desses doentes. Então, primeiro, falando em tumores malignos, a gente tem aí um predomínio dos gliomas, né? Quase 80% de tumores malignos são os gliomas, seguidos por outras etiologias, tumores de células ependimárias, linfoma primário do sistema nervoso central, entre outros. A gente tem uma distribuição por localidade do encéfalo. Então, o lobo mais acometido é o lobo frontal, seguido pelo lobo temporal e outros locais com uma menor incidência, mas também tem a porcentagem de cada uma delas, importante a gente saber. É muito importante a gente classificar esses tumores conforme o tipo histológico, porque eles vão guiar na nossa terapêutica e no prognóstico do nosso doente. Então, a gente tem os tumores de células da glia de grau 1, né, que seria o astrocitoma pilocítico, os de grau 2, o astrocitoma de baixo grau, o oligodendroglioma de baixo grau e o oligoastrocitoma de baixo grau. A gente já começa com tumores que têm um prognóstico um pouquinho mais reservado, que é o astrocitoma anaplásico, o oligodendroglioma e o oligoastrocitoma anaplásico e o temido glioblastoma, que seria uma tumoração um pouco mais grave, que seria de grau 4. É importante a gente saber essas classificações. Conforme a gente classifica histopatologicamente essas doenças, a gente tem um valor prognóstico importante. Então, os pacientes ali de grau 1, tipo histológico de grau 1, a gente tem uma mortalidade menor em um ano. Então, em até 5 anos, quase 90% desses doentes vão estar vivos, enquanto os de alto grau, a gente tem que em 3 anos, menos de 10% deles estará vivo. A gente também tem distribuição referente às idades. A gente tem tumores que são mais prevalentes na infância, como o astrocitoma pilocítico e o meduloblastoma, e outros que têm uma incidência aí, crescente com o passar dos anos. Meningioma, o glioblastoma até tem um certo grau de aumento aí até os 65 a 75 anos, depois ele tem uma leve queda ali por volta dos 75 a mais de 85 anos. Então é importante também saber essas informações para saber quando pesquisar esses tipos de tumores nos nossos doentes. O mais importante é a gente lembrar que, na realidade, a maior parte de tumorações do sistema nervoso central são metástases. Então, o que tem a maior incidência secundária é um câncer de pulmão, seguido por mama, câncer renal, melanoma e tumores do trato gastrointestinal como um todo. Então, o sintoma principal que esse paciente vai apresentar para a gente, o sintoma mais comum é que, em mais de 50% dos casos, vai ser cefaleia. E a gente tem que saber como identificar essa cefaleia com algumas características que chamem a atenção e que faça a gente aprofundar a nossa investigação. Então, ela vai ser uma dor ipsilateral, a lesão, vai ser uma dor progressiva, uma dor severa, que o paciente relata uma dor importante. Essa dor pode piorar com manobras que aumentem a pressão intracraniana, então tosse, valsalva. Pode estar acompanhado de irritação meníngia e essa dor pode despertar o paciente durante o sono. Então, aqui está os sinais de alarme. Então, a característica da dor: uma dor aguda, nova, severa, uma dor que mudou o padrão nos últimos dias, uma nova cefaleia em pacientes com mais de 50 anos, é uma dor que acorda o paciente durante a noite, ela pode apresentar uma crise pela manhã, uma dor progressiva,
uma cefaleia associada a sintomas sistêmicos como febre, perda de peso, é uma cefaleia associada a sinais neurológicos e uma cefaleia que piora com manobras de Valsalva. Em 2018, o Comitê Internacional de Cefaleia publicou um critério para a gente classificar essa cefaleia e atribuir ela realmente à neoplasia. Então, ela segue alguns critérios. Primeiro que a gente tem que algum outro diagnóstico não explica a cefaleia do paciente. E o outro, essa cefaleia se desenvolveu com uma relação temporal com a neoplasia intracraniana. Essa cefaleia levou à descoberta da neoplasia intracraniana. Essa cefaleia piorou significativamente com a piora da neoplasia, e essa cefaleia melhorou significativamente em relação com o tratamento da neoplasia. Então, quando a gente encaixa nesses critérios, a gente caracteriza como a cefaleia relacionada à neoplasia do sistema nervoso central. Além da cefaleia, um sintoma muito comum são as crises, as convulsões. Então, a crise focal é bem mais comum em tumores primários, que pode ter 50% a 80% dos casos, e ela é menos comum em metástases, que pode ser uma incidência de 10% a 20%. Sempre bom lembrar, como a última aula do Pedro falou, que as convulsões, por muitas vezes, elas não são tônico-clônicas generalizadas. Então, o paciente pode se apresentar com uma confusão, aura na vista, ele começa a ter quedas que ele não tinha antes, episódios de perda de consciência. Então, é sempre bom lembrar que as convulsões nem sempre serão visíveis e tão facilmente diagnosticadas. Os sinais focais, então, dependendo da área acometida, esse paciente vai se apresentar de uma determinada forma. Então, ele pode ter perda sensorial, pode ter uma área motora acometida, causando uma hemiplegia, pode ter uma alteração de fala, uma afasia, dependendo da área, pode ter lesão, algumas alterações visuais, pode ter uma disfunção cognitiva. Então, vai depender muito da localização desse tumor, mas sempre a gente se atentar a esses sinais neurológicos. Outra manifestação muito comum das neoplasias é a hipertensão intracraniana. Então, esse paciente ele pode evoluir com herniação, então a gente precisa ficar atento. Esse paciente, quando está próximo de herniar ou quase herniando, ele vai ter a tríade de Cushing, né? Então, uma hipertensão, bradicardia, bradipneia, pode estar associado à anisocoria. Então, é algo que a gente sempre tem que ficar muito atento aos nossos pacientes. Como que a gente vai iniciar a investigação desses doentes? Então, a gente pode lançar a mão dos exames de imagem, como a tomografia. Aqui a gente tem a primeira tomografia, sem contraste, que a gente tem uma área hipodensa, inespecífica, com um certo desvio de linha média. Depois da infusão do contraste, a gente consegue delimitar um dos diagnósticos diferenciais, uma isquemia e tudo mais, porque a gente vê que os sulcos eles são bem corados, a parte cortical ela é bem corada pelo contraste e a gente vê uma área de hipodensidade, mas a gente não consegue caracterizar se é um nódulo, se é alguma coisa. Algumas vezes, alguns nódulos mais hipermetabólicos, eles são bem delimitados, as lesões, mas por muitas vezes o paciente vai ter uma área de hipodensidade aqui. Já nessa tomografia, a gente tem um tumor de alto grau. Por que a gente caracteriza? Então, é um tumor que tem uma área de edema vasogênico perinódulo muito importante. Então, o paciente tem bastante edema, tem colapsamento de ventrículo, tem um certo desvio de linha média. E quando você faz a infusão do contraste, tem uma alta captação do contraste. Então, isso faz a gente pensar que essa lesão ela tem uma capacidade, um metabolismo muito acelerado. E quanto maior o grau da tumoração, maior vai ser o metabolismo dela e maior a captação de contraste. Então, essa tomografia acende um alerta bem importante na gente. Então, só de bater o olho aqui, a gente consegue identificar que pode ser uma neoplasia e que, se for uma neoplasia de um alto grau. Outro exame que a gente utiliza muito na investigação é a ressonância magnética.
Então a gente vê as incidências aqui, T2 barra flare, T1 e a T1 pós o gadolínio. Por que a gente pode pensar que isso aqui é uma tumoração de baixo grau? Então a gente tem o T2, a gente vê uma área de edema importante. Em T1 a gente vê uma área hipointensa aqui. E depois do contraste da infusão do gadolínio, essa mesma área tem uma captação muito pobre de contraste. Então isso leva a crer que o metabolismo ali local é diminuído e provavelmente é uma lesão, uma tumoração de baixo grau. Aqui, a ressonância, ao contrário daquela outra, a gente vê o T1, então tem uma área mais hipointensa, a gente vê que tem algo aqui. Em T2, em T1 com contraste, a gente vê uma delimitação certinha da tumoração e uma alta captação de contraste. E em T2 a gente vê a área de edema vasogênico bem importante perilesional. Importante, a gente tem vários diagnósticos diferenciais e lesões, como vocês podem ver aqui, que podem confundir bastante com lesões tumorais. Nessa imagem aqui mais do canto, a gente tem um abscesso. Então, ele tem a captação de contraste, só que ele é uma imagem mais bem delimitada. Para isso, as escleroses, inclusive a gente está com um paciente na UTI que tem essa esclerose de Balot, então é bem característico, ele tem um nódulozinho, entre outros diagnósticos diferenciais. É importante a gente falar um pouquinho do linfoma primário do sistema nervoso central, porque é uma neoplasia do sistema nervoso central, só que uma abordagem terapêutica bem diferente e nunca cirúrgica, né? Então esse paciente pode evoluir a cura, a remissão completa da doença apenas com quimioterapia. Então uma cirurgia num diagnóstico diferencial aqui seria algo meio ruim para o paciente. Vou falar rapidinho, o linfoma primário do sistema nervoso central, ele é o linfoma restrito ao parênquima cerebral, medula espinhal e as leptomeninges. Todos os outros, se tiver alguma doença em outro local, ou linfoma no mediastino e tudo mais, a gente já não caracteriza esse linfoma como primário do sistema nervoso central. Eles representam menos de 1% dos linfomas, são de 2 a 3% de todos os tumores cerebrais e tem uma incidência aí, na última análise de 2008, de cerca aí de 0,4 a cada 100 mil habitantes. Eles incidem aí entre a quinta e a sétima década de vida, uma idade mediana aí de 56 anos, tem uma proporção maior em homem do que em mulheres, e tem tido um aumento na incidência nessas últimas décadas com pacientes com mais de 60 anos. Então, é muito difícil, algo que diferencia um pouco o nosso diagnóstico. Então, o linfoma ele vai ter muito mais uma disfunção cognitiva e psicomotora, sinais focais são muito mais comuns que a cefaleia, convulsões e as paralisias dos nervos cranianos. Então, a apresentação clínica é um pouco diferente dos tumores primários, as neoplasias de células da glia e tudo mais. E pode ter alteração na visão, que também tem nas outras neoplasias. Na radiologia, a gente vai ter uma lesão de parênquima, ela vai ser iso ou hipodensa, a tomografia. A tomografia, e a ressonância ela vai ser hipo ou iso intensa, as lesões, e em T2 vai ser iso ou hiperintensa essas lesões. Então aqui a gente tem, né, uma tomografia, a gente vê uma área de lesão aqui, então um diagnóstico diferencial importante, lembra muito um outro tipo de tumoração, tem edema vasogênico perilesional. Nessas imagens a gente ainda vê uma maior semelhança com as outras tomografias que a gente viu. Então tem edema vasogênico, tem desvio de linha média. Na tomografia, na ressonância em T1 pós-contraste, a gente vê a captação. É uma lesão hipermetabólica também, com alta captação de contraste. Aqui a gente vê
Em T1 o nódulo, em T1 pós-contraste o nódulo, a gente vê em T1 aqui uma área hipointensa na região, e em T2 a gente vê a área de edema intensa, então muito semelhante às outras etiologias. Basicamente a gente vai fazer o diagnóstico semelhante às outras neoplasias, então a ressonância com contraste. Algumas vezes o líquor vai ajudar, sempre que não houver hipertensão intracraniana, a gente pode coletar o líquor. Algumas vezes eles vêm com células neoplásicas e ali a gente consegue fazer o diagnóstico. O exame de fundo de olho, esse linfoma do sistema nervoso central também pode acometer ali, pode causar essa oftalmia, algumas alterações oculares. Em homens é sempre bom fazer o exame testicular. E eu acho que é basicamente isso. Em caso de não positivar o líquor, daí é indicado a biópsia, que eles falam por agulha, né, estereotáxica, para diagnóstico, para confirmação diagnóstica. E aqui, a ressonância pré-quimioterapia do linfoma primário do sistema nervoso central e 2 meses a remissão completa da doença. Então, esse paciente não teve que passar por procedimento cirúrgico, só quimioterapia, teve uma remissão pós 2 meses total de doença. O que vai ajudar muito a gente nos diagnósticos diferenciais? A gente tem a ressonância por espectroscopia de prótons, ela seria uma análise tridimensional de uma determinada área. Então você vê onde tem a lesão, você faz foca ali, eles chamam de voxels, né, que seria essa análise tridimensional de determinada área da ressonância. E ele vai fazer a identificação de algumas substâncias. Então, N-acetilaspartato, colina, creatina, glutamato, lactato e lipídios. E cada lesão, sendo um abscesso, ou uma isquemia, ou um nódulo, ou uma lesão tumoral, ela vai ter suas características. E ele dá essa curva aqui, que a gente vai interpretar ela e conseguir definir, não, isso está mais para abscesso, não, isso está mais para uma área isquêmica, não, isso realmente é tumoração. Então está aqui o padrão. Então, na neoplasia, o N-acetilaspartato vai estar baixo, vai ter um pico de colina maior e o lactato vai estar alto também. E na diferença tanto do AVC quanto das áreas de infecção, você vai ter uma área, um pico de colina baixo ou nulo. Então a gente pode ver aqui nesse caso. Ele fez o voxel no local da área lesional e ele deu esse gráfico. E o gráfico de baixo representa o lado do parênquima normal, para ele mostrar essa diferenciação da ressonância por espectroscopia. Você vê que a lesão tumoral, ela fez esse primeiro pico de colina e os demais picos dentro da normalidade. Quanto à área de parênquima normal, ele tem o pico de colina, tem a creatina e tem o N-acetilaspartato ali dentro da normalidade. Então, toda vez que houver esse pico de colina, a gente vai pensar muito mais em lesões neoplásicas. Então, basicamente, a gente precisa fazer uma anamnese detalhada desse doente, pensando na epidemiologia, idade, fatores de risco. Esse paciente é tabagista, a gente precisa pensar em meta pulmonar e tudo isso. Então, a gente tem que se atentar muito aos sintomas. Então, uma cefaleia súbita, de característica intensa, mudança de padrão, a gente sempre tem que pensar nessas neoplasias primárias do sistema nervoso central como diagnóstico diferencial, as comorbidades do paciente, ao exame físico, se ele tem algum sinal de hipertensão intracraniana, e aos exames de imagem. Então, basicamente, assim, a gente vai fazer o diagnóstico e seguir as nossas próximas condutas. Como que a gente vai abordar esse paciente? Então, todo paciente com alguma neoplasia, terapia nutricional é de fundamental importância, tanto para a qualidade de vida e quanto para melhorar o prognóstico e dar capacidade desse doente por passar por uma quimioterapia, radioterapia, e isso é muito bem documentado. Então, é muito importante toda vez a gente fazer uma análise nutricional do paciente, caracterizar ele como desnutrido grave, não desnutrido. Tem diversas escalas, coloquei uma aqui só de exemplo,
para a gente caracterizar o estado nutricional desse doente. Nos desnutridos graves, a associação de algum módulo de dieta que ajude a gente a atingir as calorias necessárias para esse doente demonstrou uma melhor qualidade de vida, uma menor perda de peso em média, uma redução aí de 1,8 quilos, uma melhor função emocional do doente e uma redução da perda do apetite a longo prazo. E acho que por serem doenças graves, todas as neoplasias, foi demonstrada uma melhora na mortalidade, mas participou de vários outros fatores no prognóstico desses doentes. Uma abordagem muito importante para esses pacientes é o uso de corticosteroides. Então, toda vez que chega um paciente, uma neoplasia do sistema nervoso central, tem que perguntar, ele está tendo sintomas relacionados ao edema peritumoral? Sim, acho que ele está tendo esses sintomas. Esses sintomas estão causando algum sinal de herniação? Sim. Eu acho que ele está herniando por causa do edema. Então a gente vai fazer 10 mg de dexametasona de ataque e a gente pode deixar uma dose oral ou intravenosa de 16 a 40 mg por dia. Vai para a UTI, tem indicação de UTI, e a gente inicia essa terapia com os corticosteroides. Esse paciente está tendo sinais de herniação? Não. Ele já faz uso de corticoide? Por algum momento ele já estava com corticoide em casa? Sim. Se você acha que ele está sintomático por conta disso, você pode até aumentar aí de 2 a 4 mg de dexametasona por dia. Ele não fazia uso de corticoide. Então você vai pensar em iniciar os corticosteroides. Ele tem sintomas severos, ele entra naquele fluxograma. 10 mg ataque, 8 a 16 mg por dia oral ou intravenoso. Se ele tem sintomas pobres, uma cefaleia leve, a gente pode deixar a dexametasona de 4 mg dias oral, dividido até em 2 doses. Aí. Importante a gente lembrar, pacientes que fazem uso do corticoide maior que 3 mg por mais de 4 semanas, a gente tem que fazer profilaxia para pneumocistes. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Às vezes a gente fica com o paciente em UTI por mais de 4 semanas em uso de corticoide. Se o paciente vem melhorando com o uso de corticoide, é um edema refratário, daí o próximo passo a gente chamar a neurocirurgia. Na realidade, a neurocirurgia provavelmente já vai estar acompanhando o caso. E se o tumor estiver causando sinais de hipertensão intracraniana, herniação, provavelmente tem que ser realizada a retirada desse tumor, se for possível. E tem o bevacizumab, que é uma droga que a gente pode lançar a mão nesses casos de edema refratário. Manejo de convulsão. Não há uma droga de escolha, nem o levetiracetam e Dantal, não há uma droga de escolha para o manejo desses pacientes. Basicamente, o protocolo padrão de convulsão, também falado na última aula do Pedro, em pacientes que chegam na UTI, que não tiveram nenhum episódio de convulsão anterior, não há necessidade da profilaxia com os anticonvulsivantes, e uma indicação formal seria esse processo perioperatório de ressecção tumoral. Então, o paciente internou na UTI, ele vai programar a cirurgia para daqui a alguns dias. É importante a gente fazer esse controle perioperatório com anticonvulsivantes, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. E sempre importante nesses doentes, claro, se ele tiver uma história muito típica de uma neoplasia do sistema nervoso central, não é necessário a gente fazer uma investigação para áreas secundárias, mas sempre que para tumores de outras áreas, mas sempre que tiver essa dúvida, a gente tem que fazer todo o rastreio. Então, lembrando dos principais pontos, pulmão, mama, rim, tumores gastrointestinais, e os melanomas são os que mais fazem metacerebral. Então, se tiver alguma dúvida diagnóstica, a gente sempre tem que fazer esse rastreio de neoplasia sistêmica. E acho que é isso.